estamos correndo em busca de um mesmo alvo, de um mesmo objetivo. E ele vai falando que devemos ter essa satisfação. Mas a satisfação de Paulo, onde ele diz, requer que nós devemos buscar conquistar a nossa mente e o nosso coração devem estar firmados em Cristo. Eu tenho algo, o meu coração está desejando este algo, a minha mente está focada neste algo, e eu preciso buscar, eu preciso correr. Mas, queridos, o importante é lembrar de que Deus, o Senhor Jesus, Ele estará na linha de chegada, esperando o momento certo. É por isso que nós devemos olhar essa palavra com entusiasmo. O apóstolo Paulo ele vai falar da perfeição, justamente porque os judaizantes eles se achavam perfeitos, eles se achavam conhecedores da lei, eles se achavam melhores do que qualquer mundo. Os fariseus conheciam as leis mosaicas de trás para frente, de frente para trás. Mas o importante não é conhecer, e sim praticar. É também conhecer, mas o praticar, o viver, o proceder. Queridos irmãos, nós precisamos olhar a palavra do Senhor como a bússola, como um manual. E o segundo elemento do apóstolo Paulo, ele vai nos falando aqui, é a dedicação. E ele diz, olha assim, olha, uma coisa eu faço. Paulo está falando do seu passado, porque ele estava preso. Ele estava preso, mas ele estava na corrida. Ele estava preso, mas ele ainda estava na corrida. Ele tinha todos os motivos do mundo para desistir, mas ele estava preso. Ele estava dizendo, olha, uma coisa eu faço, eu vou esquecer-me das coisas que para trás ficaram. Assim como João Batista, ele estava prestes a perder o seu pescoço, a sua cabeça. Mas ele estava na corrida, quando ele diz, olha, vai lá e vai saber se esse Cristo é o mesmo que eu estava anunciando. Vai lá e vai saber se esse Jesus é aquele de quem eu falei. Ele estava dizendo, olha, se por ele eu ainda estou na corrida. E quando Jesus envia novamente o recado, quem sabe estava dizendo, olha, vai lá e diga para João, eu sou o motivo das suas pregações, das suas ministrações. E quando João Batista, ele ouve essas coisas, ele está dizendo, agora eu estou caminhando para o final da minha trajetória. Nada mais importa, porque a minha alegria, a minha satisfação está sendo concretizada em Cristo Jesus. A minha e a sua dedicação, deve ser para Cristo, deve ser na adoração a Cristo, porque o nosso viver deve ser para Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia! Devemos nos dedicar como um atleta. E o apóstolo Paulo, ele estava em um final de carreira. Em um momento ele está entendendo que ele estava no final da sua carreira. E ele vai dizendo assim, olha, eu combati um bom combate. Eu venci a carreira. Mas eu guardei a fé. Aleluia. Eu combati um bom combate. Eu encerrei a carreira. Mas
mas a minha fé eu guardei. Porque a nossa fé não está firmada no homem, a nossa fé está em Cristo Jesus, a nossa fé está no Pai, e Ele está fazendo todas as coisas. Ele é quem luta, Ele é quem está correndo ao seu lado, queridos. O segundo elemento é a dedicação. A dedicação é um ponto fundamental para uma corrida sólida, para uma corrida tranquila, para uma corrida com objetivos. A dedicação, queridos, ela não pode ser a parte. Eu preciso me dedicar. A nossa dedicação, ela vai nos dar uma direção. Ela vai nos dar uma direção. Diga comigo, direção. Direção. Mais forte, direção. Direção. Então o terceiro elemento aqui é uma direção. Um atleta, ele tem uma direção. Ele tem um alvo. Qual tem sido a nossa direção? Qual tem sido o nosso alvo? Queridos irmãos, às vezes parece que estamos correndo em direção contrária. Parece-me que o nosso alvo não é mais o céu. Parece-me que o nosso alvo não é mais as mansões celestiais.